Estar aqui novamente, Pai, junto com os irmãos, glorificando o Teu nome. Obrigado por sermos sempre relembrados e confrontados com a Tua palavra, Teus mandamentos, Pai. Obrigado por o Senhor falar diretamente ao nosso coração através da Tua palavra, Pai, através da pregação fiel da Tua palavra. Que essa aula também seja um momento de nos lembrar verdades e nos edificar para que sejamos cada vez mais fiéis àquilo que o Senhor exige de nós. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A gente vai dar continuidade, né, na capítulo 21, vamos iniciar a sessão 5, onde a gente está tratando do culto religioso, né? Todas as questões referentes ao culto religioso. E até antes de começar a aula, a pregação de hoje, que tratou do primeiro mandamento, né? E vamos dizer que é algo bem amplo, a gente viu tudo que envolve, e a gente pode dizer, traçando um paralelo com a aula de hoje, que é, digamos, algo, a gente vai estreitar essa questão do primeiro mandamento, tratando de como é que Deus deve ser cultuado, como é que Deus deve ser honrado no dia do Senhor, nos elementos de cultos, né? Dá um toque aqui, ajeitar o cabelo. Mas a gente vai ser lembrado aí, de acordo com a nossa confissão de fé, como Deus deve ser honrado. Eu vou ler primeiro o texto, os irmãos acompanhem aí, e depois eu vou dar continuidade. Então, na seção 5, a nossa confissão de fé diz assim: a leitura das Escrituras com temor divino, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência. O cantar salmos com graças no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do ordinário culto de Deus, além dos juramentos religiosos. Votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais, tudo que em seus vários tempos e ocasiões próprias deve ser usado de modo santo e religioso. Então, a gente vai tratar, né, aqui, principalmente diante que a gente já vem falando aí há várias sessões, que eu tratei também na sessão 1, quando a gente abriu esse capítulo, da questão da simplicidade do culto, né, reformado. A questão que a gente tratou, né, da norma normativa, ou seja, tudo que a Escritura nos ensina, tudo que a Escritura registra e diz que deve conter no culto é o que deve fazer parte do culto, ao contrário do entendimento de muitas outras tradições aí, que dizem que o que a Escritura não condena, a gente pode acrescentar. O nosso entendimento é de que o que Deus não ordena passa do que deve ser tido num culto do domingo, do dia do Senhor. Então, a seção 5 se baseia principalmente, assim como a seção 1, no princípio regulador do culto, que Deus deve ser adorado somente da maneira como Ele mesmo ordenou na Escritura, conforme Levítico 10, de 1 a 3, Deuteronômio 12, 32, João 4, 24, que são textos que a gente já leu, que fazem parte aí dessa sessão, né? Então, por que isso é importante? Por que a gente tratar disso é algo importante? Eu coloquei aqui quatro principais pontos ao ler essa sessão, né, e ao estudar essa sessão. Primeiro, que isso protege o culto de inovações humanas, né? Isso impede que práticas não bíblicas entrem no culto sem a autorização divina. O segundo é que mantém a simplicidade reformada. O culto não é espetáculo, nem invenção cultural, nem algo para os homens, mas em obediência às Escrituras, feito para Deus. E evita a confusão, que é o terceiro ponto, entre elementos essenciais e circunstanciais, que a gente já tratou na sessão 1. O que deve sempre ocorrer, como pregação, oração, cânticos e leitura, e não confundir com o que ocorre apenas quando necessário, como jejuns, ações de graças, ordenações e etc. E quarto, garante a uniformidade e reverência. Isso garante que igrejas reformadas em todo o mundo preservem a estrutura do culto. Então, Westminster, assim, né, os teólogos de Westminster listavam os elementos que pertencem ao culto público, dividindo em duas partes, né, como a gente já falou, as partes ordinárias, que sempre devem estar presentes, e as partes extraordinárias, que ocasionalmente devem estar presentes. Então, só começando com essa divisão, quais seriam, né, essas partes ordinárias? A parte ordinária está como leitura,
pregação, orações, confissão de pecado, cânticos, sacramentos. Até a sessão não trata, eu vou falar sobre isso, mas também a questão da oferta. Essas são partes ordinárias do culto, que devem estar presentes sempre no culto. E os elementos extraordinários, quais são os elementos que podem ou não estar presentes no culto, conforme a providência? Jejuns, ações de graças especiais por algum motivo, votos, também que a gente tratou antes, a ordenação de novos oficiais, tudo isso são elementos extraordinários. Até a ordenação entra na questão dos votos, né? Assim como o batismo, onde são feitos votos diante de Deus, diante da congregação, sobre alguns juramentos que os pais, os próprios oficiais fazem diante de Deus e da congregação. Então a gente vai tratar basicamente desses dois pontos, né? Quais são os elementos ordinários do culto e quais são os elementos extraordinários. Então a gente continua, né? Vou ler novamente só para a gente tomar, e aí eu vou vir frase por frase, né? A leitura das Escrituras com o temor divino, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência, o cantar salmo com graças no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do ordinário culto a Deus. Aí eu vou parar aqui, ele fala da parte ordinária, né? Eu acredito que a gente não vai ter muita polêmica em relação a isso. Eu achei que um tópico, conversando com um irmão, compartilhando a aula que eu ia dar, um tópico em especial a gente trouxe para dar um pouquinho mais de atenção, que é a questão dos cânticos, que a gente já teve questões sobre isso e às vezes tem algumas dúvidas em relação à salmodia exclusiva, quais cânticos a gente pode ou não, até aproveitando a ocasião que a gente está aprendendo um novo cântico aqui para cantar na igreja, né, em dias do Senhor, dia de culto. Então eu vou dar uma atenção um pouquinho mais especial a essa questão dos cânticos. Os outros eu acredito que seja já fato, senso comum nosso, eu vou passar também só para a gente tratar, mas sem aprofundar muito. Se alguém tiver alguma questão que queira levantar ou colocar, fique à vontade. Então, a primeira questão é a leitura das Escrituras com temor divino. A confissão começa com o elemento fundamental, a leitura pública da palavra. Este ato é descrito com temor divino, isto é, reverência bíblica e consciência de que Deus fala por meio das Escrituras. Então, aqui ele está falando da leitura tanto como pregação e leitura tanto como leitura continuada, leitura responsiva. Ele está falando da leitura das Escrituras com temor. E esse aqui é um ponto que eu acho que traz, principalmente para os pais, né, traz muita aflição, preocupação, digamos assim, principalmente com os filhos pequenos, para que a reverência não seja perdida nesse momento, né? Eu posso falar que, pelo menos com as minhas filhas, eu tenho a dificuldade com as meninas, ainda na idade delas, de que elas sentem, entendam que aquele momento não é um momento de alguém lendo um texto, não é um momento de uma leitura de uma história, que é uma leitura de um texto comum, como a gente às vezes faz em casa, que é um momento onde Deus está falando com o seu povo, é um momento onde é a palavra de Deus endereçada para o seu povo, e que isso deve ser tratada com toda a reverência, que a gente não está de frente, seja com uma pessoa comum ou mesmo com uma autoridade humana, onde a gente já teria uma reverência. A gente está de frente da leitura da palavra de Deus, a gente está tendo Deus falando diretamente a gente. Então, isso deve ser tratado com a mais alta reverência. Então, esse ponto a confissão de fé traz como algo primordial, né? Que é a leitura das Escrituras com temor divino. A leitura pública da palavra é elemento essencial do culto. É ato pelo qual Deus fala diretamente ao seu povo. Ela exige temor, isto é, a consciência da santidade de Deus e reverência diante da sua voz. Como eu falei outra vez também, uma vez eu falando, ele até estava tratando de outro assunto, mas o Sproul, né, falando como às vezes a gente esquece e não tem a real dimensão do que é a palavra de Deus, do que é a Bíblia, de quem é Deus. Então, a gente tem que ser sempre lembrado disso, né? De frente de quem que a gente está. Quem é que está falando com a gente? É o Criador do universo, é o que mantém todas as coisas, é o que tem tudo, a história nas mãos dele, que criou tudo e sustenta tudo. Então, aquele momento onde Deus já se revelou, especialmente ao seu povo, através da sua palavra, e essa palavra está sendo lida e exposta, é um momento de total atenção. Eu até mais para frente falei aqui de algumas aplicações práticas, e era algo que eu tinha, e que volta e meia eu tenho que lutar ainda. Por exemplo, na hora da pregação da palavra, quando o pastor está lendo, e aí faz a citação de um texto, e às vezes volta à minha mente um outro texto,
e eu quero ir lá dar aquela olhada rapidinha, mas na verdade isso aí você está quebrando essa leitura com reverência, porque você está deixando de prestar atenção naquilo que Deus preparou para o seu povo, preparou para aquela congregação, para aquela igreja reunida naquele momento, e está indo para outro texto, como se o que você tivesse para pensar ali fosse mais importante do que Deus preparou para você. Então, ajuste fino, digamos assim, tudo aquilo que o pastor falou na questão até da idolatria se aplica aqui também, da gente ter essa noção do que está sendo feito naquele momento. Não é simplesmente uma leitura de um texto qualquer, não é leitura como a gente faz de textos até que explicam a Bíblia, como a gente faz nos estudos dos homens, das mulheres, não. É Deus falando com o seu povo, e toda a reverência e atenção deve ser dada naquele momento. Então, as aplicações práticas que a gente pode tirar aqui: os leitores devem preparar-se, orar, estudar e ler com clareza e reverência. A igreja precisa receber a leitura como palavra viva, não como uma formalidade, como a gente tratou na primeira sessão, né? A gente deve ter não só a atitude externa, mas a atitude interna também, de receber aquilo com o temor e tremor, de não só... É claro que a atitude externa é importante e é devida a Deus, a questão da gente parar, prestar atenção, olhar, mas o coração preparado para receber aquilo também é tão importante quanto. Então a leitura deve ser feita com tom apropriado, postura digna e ambiente silencioso. Eu até vou pedir, eu tinha só indicado, mas pedi para algum irmão ler, Neemias 8, de 5 a 8. E também outro irmão, se puder abrir já Lucas 4, 16 a 20. Neemias 8, de 5 até 8, e Neemias 8, 5 a 8, e Lucas 4, 16 a 20. Eu vou abrir aqui em Lucas. Quem encontrar pode ler, fica à vontade. E adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Lu? Até 8. E Jesua, Bani, Serebias, Jami, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quirita, Azarias, Josafate, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro a lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Até o 8, isso. Então você vê aí a reunião solene, a leitura da palavra, a explicação da palavra, o povo no seu lugar, ouvindo, chorando, orando e recebendo aquela palavra de Deus. E Lucas 4, 16 a 20, um exemplo de Cristo na sinagoga. E essa atitude era algo comum, apesar da gente estar tratando aqui do Cristo, né, que pegou e estava citando o texto de Isaías, que se referia a ele mesmo, era algo comum na sinagoga, aos sábados, no dia do Senhor, a leitura do texto e a explicação, né? E a gente vê bases bíblicas como Atos 15, 21, Moisés é lido nas sinagogas todos os sábados, a prática neotestamentária, seguindo o padrão, né, a liturgia, começando com a leitura pública, em próprio Apocalipse 1, 3, onde é citado bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Mostra uma distinção entre o leitor público e os ouvintes congregacionais, né? E a gente aqui na igreja, a gente tem, como uma igreja fiel, e a questão da gente pregar
versículo por versículo, o livro inteiro, então nos dá ainda essa possibilidade de realmente preparar o nosso coração para receber a palavra. A gente sabe qual vai ser, de maneira geral, a não ser quando tem uma ocasião especial e o pastor acaba indo para outro texto, mas de maneira geral a gente sabe qual é o texto que vai ser pregado no próximo domingo. A gente já pode ler, pode estudar, pode preparar o nosso coração, já vir com a mente preparada para receber do Senhor, né? E aí eu separei 2 comentários, um do Robert Shaw, sobre essa parte, né? Ele diz: a leitura das Escrituras constitui uma parte necessária do culto solene, pois é pela leitura que Deus fala imediatamente à congregação. Então a congregação deve permanecer atenta, sem conversas, celulares, distrações, os pais ensinando os filhos a ouvir com respeito, como ouviriam qualquer autoridade. Então tudo aquilo que a gente já busca fazer aqui na igreja, né? Que a gente já tem como instrução pastoral, como a gente já recebe tanto em cultos quanto em pastorais, trata essa primeira parte aí, né? Essa primeira frase da seção 5, que a leitura da palavra não é menos uma ordenança divina do que sua pregação. Ambas têm por objetivo comunicar a vontade de Deus ao seu povo. Ele falando da leitura, né? Que já trata um pouco da pregação, mas aí depois ele trata da pregação em si, quando ele fala a leitura das Escrituras do temor divino e segue a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência. Eu fiz aqui a distinção, mas é uma coisa só, né? Que a pregação é o meio ordinário pelo qual Deus edifica e converte. A expressão sã pregação indica fidelidade doutrinária, expositiva e centrada nas Escrituras. A pregação é o meio ordinário pelo qual o Espírito Santo gera fé, conforme Romanos 10, 14 a 17. Implica fidelidade ao texto, exposição clara e aplicação pastoral, como em 2 Timóteo 4,2. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. O pregador não deve proclamar suas ideias ou ideias humanas, mas a palavra de Deus. Então aqui também é isso que a gente vê claramente na nossa igreja, que a gente busca fazer, a pregação da palavra, a explicação da palavra pela palavra, não trazendo ideias ou conceitos humanos, mas sim aquilo que a palavra de Deus revela, o conselho total da palavra. Tanto que o pastor deixa muito claro quando uma opinião pessoal dele, como ele fez hoje, ele falando da questão da divisão, né, da herança, onde um irmão foi reclamar do outro a Cristo, o pastor deu, a minha opinião é que aqui ele tinha razão, mas a Escritura, ele deixou claro, a Escritura não deixa claro esse ponto. Mas fora isso, é a exposição da palavra e a explicação da palavra para a igreja, trazendo à igreja aquilo que Deus quer comunicar através daquele texto, através daquele mandamento, através daquele conselho, né? A pregação centrada na Escritura não deve ser em métodos psicológicos, em autoajuda, não deve ser em nada que seja para afagar a alma humana, o coração humano, meramente por isso, para trazer a pessoa através de algum método humano, mas trazer aquilo que Deus tem para a igreja. Aquilo sim vai trazer, vai afagar o coração ou vai confrontar o coração. Tem uma história que eu ouvi uma vez, não lembro se eu ouvi ou se eu li. Se eu li, é tanta referência que a gente tem. Eu acho que eu até já dei esse exemplo, que o Spurgeon, quando parou de pregar na igreja dele, chegou um pregador novo. O Spurgeon, apesar de batista, ele tinha, de maneira geral, uma visão bem próxima da visão reformada da palavra, então ele não fazia apelos à frente. E aí, quando chegou um pastor novo, por algum motivo, ele, nas primeiras pregações, começou a fazer apelos. E aí o conselho da igreja chamou o pastor e falou, olha, aqui a gente não faz isso, a gente não faz apelo, a gente não acredita que deva ser dessa maneira. Aí o pregador retrucou, não, mas a gente tem que bater no ferro enquanto o ferro está quente. Ou seja, usando ali uma metáfora do ferreiro, né? Que quando o ferro está quente, está mais mole, que você deve moldar ele ali, meio como uma dinâmica humana mesmo. Falar, vamos aproveitar que ele está emocionado e vamos ali em cima, vamos pegar naquele ponto, que ele já está com a emoção aberta, já está com o coração quebrado, e vamos ali. E aí os idosos da igreja, os conselhos da igreja, né? Veio e falou, não, se Deus que esquentou esse ferro, semana que vem ele ainda vai estar quente. Se foi Deus quem amoleceu esse coração, semana que vem ele ainda vai estar preparado para receber a palavra de Deus. A gente não usa métodos humanos aqui. Se aquilo é obra do Espírito Santo, é obra de Deus, semana que vem ele vai estar preparado para receber aquela palavra novamente. Então, a sã pregação da palavra não deve ser focada em métodos psicológicos, em autoajuda. Até, claro, a gente tem
Isso não quer dizer que a pregação deva ser chata, entre aspas, deva ser feita de qualquer jeito, não. Como tudo que é feito para Deus é feito com zelo, é feito com uma maneira onde fique claro, onde seja belo, onde seja explicativo, onde a igreja compreenda, né? Mas isso não é focar aqueles métodos humanos como algo principal. Um outro exemplo que tem é sobre o Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, como um dos principais pregadores ali do avivamento americano no século XVIII, se não me engano, ele teve lá aquela famosa pregação dele, né, pecadores na mão de um Deus irado, onde dizem que as pessoas choraram, se quebrantaram e caíram ali, e o que tem de relato de todas as pregações de Jonathan Edwards, assim como aquela, é que ele era, na verdade, um orador tímido. Ele não era um grande, eloquente pregador que sabia entonar a voz, que sabia usar de pausas técnicas, que dominava a técnica da oratória. O que dizem é que ele simplesmente pegava a pregação que ele tinha escrito, baixava a cabeça e lia. Ele lia simplesmente aquilo que ele tinha escrito. E por ser algo que era fiel à palavra de Deus, que era trazido pelo Espírito Santo de Deus àquela igreja, aquilo surtia efeito. Não era devido à entonação da voz dele, não era devido à técnica de oratória dele, era devido simplesmente à fiel pregação da palavra, à sã pregação da palavra. Então, quando isso é feito, a igreja deve valorizar isso como um momento central do culto. O pregador deve preparar-se com oração, estudo exegético fiel, assim como a igreja se preparar para receber essa palavra. A gente tem exemplos, eu não vou ler, mas vou deixar indicado para os irmãos, se quiserem depois em casa abrir, Esdras 7:10, onde fala que ele estudou, praticou e ensinou a palavra. Atos 20:27, onde fala que Paulo pregou todo o conselho de Deus ali na pregação dele, né? E aí, trazendo para a nossa vida cotidiana, nós como ouvintes, a gente deve sempre acompanhar com a Bíblia aberta, a Bíblia pronta, para abrir no texto onde o pastor cita, para que a gente não perca a nossa atenção e esteja com a nossa atenção voltada ali, né? Se possível, ou se for melhor para cada um, anotar e meditar durante a semana, tanto anterior quanto posterior, ainda mais a gente que sabe a ordem que vai ser pregada, a gente prega continuamente aí em cima de um livro, então isso aí deve ser feito. E aí, para a igreja como um todo, evitar transformar esse momento de culto em entretenimento, né? Sermão em entretenimento, como muitas vezes a gente vê sermões que são ou palestras assim, parece que eles, não sei se os irmãos já viram, TED Talk, aquele onde vem o cara, aí põe, não que não possa usar alguma coisa num slideshow, que de repente para ilustrar, mas isso é algo não essencial, se possível, mas a gente não deve transformar o momento do sermão num momento de show, de palestra, onde são usadas várias técnicas para entreter a igreja e manter a atenção da igreja presa naquele momento. A igreja deve entender por si só que é a palavra de Deus trazida para eles e se dedicar com atenção naquele momento. Então, respeito durante a pregação, sem saídas desnecessárias, celulares, conversas, não olhar outros textos durante a pregação. Se for algo que não seja extremamente necessário, ou que seja algo como urgência, a igreja deve estar totalmente focada na exposição da palavra de Deus para ela. A confissão assume que a pregação deverá ser expositiva, fiel ao sentido original e sempre orientada para a obediência prática. É o que diz D.I. Williamson, né, que é um comentarista da Confissão de Fé. Então, isso aí a gente tratou do segundo ponto da sã pregação. Eu vou entrar no terceiro ponto e deixar indicado o quarto. O terceiro ponto, conforme ele continua aí, é a atenção consciente com inteligente fé e reverência, que é mais um ponto que faz parte desse primeiro grande bloco, né, da leitura da palavra, da pregação da palavra, onde diz que o culto não é um ato meramente formal. O ouvinte participa... Fugiu a palavra, eu não botei aqui. Não. O ouvinte participa diretamente, né? Ele está envolvido no culto. Não é algo onde ele simplesmente senta e recebe ali. Ele está participando com a sua mente, com o seu coração, com a sua vontade, com a sua atenção. Ele está diretamente ligado àquilo que está ocorrendo ali. Não é algo onde ele está sentando e recebendo. Ele está prestando culto a Deus, ele está totalmente envolvido naquilo. Até nos Estados Unidos eles chamam a palavra que eles usam para culto é service, né, que é o serviço, é o momento do serviço a Deus, onde você está ali presente, prestando algo, fazendo algo a Deus, não meramente como um ouvinte, sentado, recebendo algo que entra por um ouvido, sai pelo outro, e você está ali só para bater ponto, né? O culto não é passivo, exige envolvimento ativo do coração, da mente e da vontade.
A palavra só aproveita quando só é aproveitosa quando ouvida com fé. Aí a gente tem, também vou deixar indicado aqui alguns textos, se os irmãos quiserem ler depois. Tiago 1:22, onde ele diz: sede cumpridores da palavra. Hebreus 4:2, a palavra não lhes aproveitou por não ter sido acompanhada de fé. Atos 10:33, estamos aqui na presença de Deus para ouvir. Então, esses 3 pontos são fundamentais: a inteligência, compreender o sentido. Então, a gente tem que ao mesmo tempo que o pastor deve se preparar para pregar o sentido exato daquele texto, o ouvinte tem que ter a inteligência preparada para compreender aquele sentido. A fé, que é crer que aquele texto é Deus falando diretamente, como a gente falou. Aquele texto não é simplesmente uma leitura de um texto comum, de algo qualquer, é Deus falando diretamente ao seu povo. E por último, a reverência, uma postura digna de quem a gente está diante. Se a gente está diante de Deus, a reverência, a nossa postura deve ser digna de tal. Se diante de autoridades humanas, a gente tem aqui diversos militares, advogados, quando se está diante de um juiz, a gente não deve se portar de qualquer maneira. Quando a gente está diante de uma autoridade fazendo uma cerimônia, a gente não se porta de qualquer maneira, quanto mais quando a gente está diante de Deus. A reverência, a postura deve ser santa, deve ser mais cuidadosa do que em qualquer autoridade humana. Então, esse é um ponto importante, né? Você vê que a Westminster, os teólogos ali, enfatizaram a questão da mente envolvida no culto, né? Porque o culto é um culto racional, conforme diz Romanos 12:1 e 2. Ele exige a gente pensar a Bíblia, a gente examinar, como a gente vê lá no livro de Atos, os ouvintes da pregação de Paulo indo e examinando a Escritura para ver se aquilo que Paulo estava dizendo estava realmente de acordo com a Escritura. Adorar não é simplesmente um emocionalismo, como a gente viu na seção 1. É claro que o ser humano tem as suas emoções, a emoção está envolvida ali, mas adorar não é um emocionalismo, como a gente vê muitas vezes, sem querer botar aí um julgamento, mas a gente vê que algumas vezes são usados métodos, apaga-se a luz, um tom de música que é para aguçar a questão da emoção, letras que muitas vezes parecem mais cânticos de amor do que cânticos a Deus, é tudo aquilo para criar um emocionalismo. Não, adorar não é emocionalismo, é uma resposta consciente da inteligência à revelação de Deus. Deus se revelou, Deus está explicando quem Ele é a revelação especial de Deus. Sem ela a gente não conseguiria saber a salvação, não conseguiria saber quem Deus é exatamente, e ali Deus está se revelando, então a gente tem que dar uma resposta consciente e inteligente àquilo. Pode... Isso aí. Aqui eu dividi em 3, mas a transferência é meio que continuação uma da outra, é uma coisa só. Estão interligadas. Isso. Isso. Ainda mais na época que eles... Isso. Na época que isso foi escrito era em latim, então as pessoas muitas vezes nem sabiam o que estava sendo dito ali. E muitas das vezes a gente se preocupa porque, por exemplo, você vê o texto aqui de Êxodo. Ou estava em pé parado. Isso é referência. Mas eu posso estar em pé parado. Você está prestando atenção. Exatamente. Então, assim, novamente, eu posso estar aqui para a gente que é adulto. É mais aqui com a cabeça em outro lugar. Então, assim, uma coisa que eu achei interessante foi isso. A exigência da obediência com atenção. Então, assim, se você não está atento, você vai obedecendo a Deus. Por quê? Deus está falando que você não está dando ouvido. É como a gente fala aqui, todo ensinamento de criação de vida. Não adianta você estar só olhando, fingindo que você está ouvindo seu pai se seu coração
Com os filhos, às vezes, a gente consegue ter, mesmo eles às vezes tentando mentir, ainda mais criança, você vê que ele está olhando, mas não está prestando atenção. De você, está olhando, está com a cabeça em outro lugar. E isso, eu acho que, eu não vou lembrar totalmente, mas se eu não me engano, na sessão 1 a gente tratou um pouco disso, porque já tem um tempo. Mas, se eu não me engano, tratou a questão da reverência, de você estar preparado exatamente, não só no exterior, mas no seu interior. E não adianta só você cumprir aquilo como fariseu ali, para o exterior, com o sepulcro caiado, enquanto por dentro você está em outro lugar fazendo outra coisa. É exatamente isso. Então, as aplicações aí vão. Você estava falando, eu pensei outra coisa, se a gente continuou, acabei esquecendo. Daqui a pouco volta. Tá vendo? Eu não estava prestando atenção. Você vê como a nossa mente é rapidinho. Cara, às vezes, mas é engraçado isso, porque às vezes você senta e você presta atenção no culto inteiro. Aí você chega em casa, você vai pensar no culto, e você fala, cara, mas o que foi que ele falou naquele momento? Às vezes, pelo menos para mim, eu falo, às vezes foge assim. Eu vejo sempre a Simone anotando, eu lembro muito quando anoto também, eu tenho que pegar mais o costume de anotar, porque com as crianças às vezes é difícil coordenar tudo e anotar, mas porque você vê mesmo a gente sentando ali, olhando o tempo inteiro, às vezes chega em casa, você ou tem que ouvir de novo uma parte, ou tem que rever, porque fugiu. É impressionante como às vezes, mesmo com a atenção, foge. Então, essa questão da preparação do coração, preparar para estar focado ali, porque o ser humano, com a queda, com tudo aquilo, muitas vezes escapa da gente, com nossas limitações. Então, realmente, a nossa inteligência, a nossa parte interior, psicológica, tudo tem que estar focada naquele momento. Então, adorar não é emocionalismo, é resposta consciente e inteligente à revelação de Deus. Lembrei que eu ia falar que muitas vezes as igrejas hoje estão isso, né? Preocupadas mais com forma, até pelo mundo que a gente vive, com imagem, com forma, do que com o conteúdo. E quer prender a pessoa pelo entretenimento. Às vezes a pessoa está ali, está até presa, se divertindo, está com atenção, entre aspas, no que está acontecendo, porque é luz, é aquilo, se movimenta e tal, mas a atenção, o coração realmente não está ali, porque tem só forma, não tem conteúdo, né? Então, algumas aplicações são ouvir a palavra como quem recebe ordens de um rei, diretamente, preparando o coração antes do culto, que a gente já falou, é repetitivo, mas foi como o João falou, é tudo ligado, né? Esses 3, eu dividi em 3 pontos, mas é uma coisa só. Meditar e obedecer após o culto, e aí a gente tem exemplos bíblicos, que eu citei, dos bereanos, né, em Atos 17:11, da própria Maria, em Lucas 10:39, sentando aos seus pés de Jesus. Então, e para a gente, nossa vida cotidiana, criar o hábito de anotar os sermões, revisitar os sermões durante a semana. Eu gosto muito que o Alexandre está sempre me mandando, não sei para quantos ele faz isso, mas para mim ele está sempre mandando sermão durante a semana. Às vezes eu tenho que ser sério, às vezes eu não consigo, na correria da semana, eu não consigo ouvir todos. Mas é sempre bom a gente receber e ver, revisitar sermão da igreja, sermão de outros lugares, tá ouvindo a palavra de Deus, né? Ensinar as crianças, eu acho que esse aqui, para quem é pai, é a parte mais difícil, ensinar as crianças a sentar e participar reverentemente. Evitar assistir... isso aqui eu botei aqui, mas nem existe, né? Mas eu botei aqui fazendo... Culto online é outra coisa que entra, que hoje em dia as igrejas falam de culto online, né? Não existe culto online, existe se assistir depois uma pregação, tudo culto é presencial, não existe culto online, né? A gente está com atenção naquilo que a gente está fazendo, você não tem como cultuar, eu estou assistindo culto online, está em casa sentado no sofá, levanta, vai na cozinha, não existe isso, não é culto, isso não é culto a Deus. Então, Robert Shaw lembra a gente, a atenção consciente mostra que o culto não é meramente externo, ele exige a participação ativa da mente e do coração, pois Deus requer a verdade no íntimo, adorar a Deus em verdade e em espírito, né? Como ele mesmo diz. E aí eu vou deixar indicado o 4º ponto, que aí já sai, né, dessa parte da leitura, pregação e ouvir a palavra, e a gente entra na questão dos salmos, que aí eu acho que é onde a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, né? Que ele diz, cantar salmos com graça no coração. E aí a gente vê nossa confissão falando, o texto afirma cantar salmos, expressão que historicamente foi interpretada prioritariamente como canto inspirado do saltério, mas não de forma exclusiva por toda a tradição reformada. E aí a gente tem basicamente três visões, né? Tem a visão das pessoas de igrejas reformadas que acreditam que o cântico deve ser exclusivamente dos salmos, ou seja, todos os cânticos da igreja devem ser baseados nos 150 salmos da Bíblia. Existem aqueles que não são
salmos exclusivamente, mas cânticos bíblicos, ou seja, além dos salmos, outros cânticos indicados na Escritura. E a terceira posição que é não. A gente pode e deve cantar os salmos, mas cânticos baseados em textos e fiéis às Escrituras são totalmente aceitáveis no momento de culto a Deus, desde que sejam apropriados, né, a cultuar a Deus. São textos e cânticos voltados à adoração de Deus. A gente vai entrar nesse ponto depois, mas vou começar só introduzindo o assunto, dizendo que o canto congregacional é meio de ensino, louvor e edificação espiritual, ou seja, não é algo de novo só para emoção, para preparar o coração para receber alguma coisa. É um meio de ensino, de louvor, ou seja, da gente se dedicar a Deus e falar com Deus, e edificação, de edificar espiritualmente, porque é a palavra de Deus sendo cantada. E uma vez eu vendo um pregador falando, e realmente quando a gente porque a gente, apesar da gente não ser mais escravo do pecado, a gente tem a natureza caída, e eu acho que é um dos momentos que é onde o crente mais mente, que é o momento do louvor, né? A gente está cantando vários louvores ali que a gente quer que sejam verdade, no nosso íntimo a gente quer, mas a gente sabe que não são, e a gente tem que adequar a nossa vida. Por isso que preparar nosso coração e a nossa vida, o nosso ser, antes de chegar para o culto é importante, para que no momento que a gente esteja cantando aquele louvor, cantando aquela preparação, aquele momento de ensino e edificação espiritual seja verdade, né? E o foco aqui é conteúdo bíblico e não performance, ou seja, o foco não é ter um bom time de louvor, o foco não é ter os melhores instrumentistas, o foco não é ter as pessoas mais afinadas cantando, o foco é o conteúdo do que está sendo cantado. O que está sendo cantado é bíblico, não é bíblico, é de acordo com a palavra, não é. E a gente vê alguns textos que corroboram isso, como Colossenses 3:16, Efésios 5:19, Atos 16:25. Depois os irmãos quiserem ler, são 3 textos que tratam sobre isso, né? Então, a congregação é o principal coro do culto. Isso a gente vê que se perdeu em grande parte nas igrejas, né? Onde a gente vê equipes de louvor, pessoas onde tem quase uma apresentação musical. Eu não vou entrar no mérito de discutir isso aqui, certo e errado, mas a gente vê que o foco principal, que é o cântico congregacional, onde a congregação é o principal coro, isso foi perdido aí ao longo da igreja. A gente vê que isso muitas vezes não é seguido, e que o canto deve ser bíblico, teologicamente sólido e reverente. Isso aí, então, quando a gente pega muitas vezes louvores modernos, não sei se chega até vocês, mas você vê louvores que são ali 2, 3 notas e uma frase sendo repetida exaustivamente para ver se cria algo emotivo na pessoa. Então, não, o canto deve ser bíblico. O que é importante no cântico é a tradução, a trazer a mensagem bíblica, ser uma preparação do coração do ouvinte para a palavra que vai ser pregada. Não simplesmente preparação nesse sentido, de trazer a palavra, não simplesmente algo preparar emocionalmente. Pode falar. Eu acho não. A Escritura, para que você chegue no domingo e tenha todas essas variáveis, temor de Deus, pregação, crente, os 6 dias que Deus deu para ele tem que ter essa mente moldada preparada. Foi o que o pastor falou, não lembro se foi no momento de confissão de pecado, né, mas ele tratou desse assunto, ou no início da pregação, onde ele falou que tem que ser a vida toda, o trabalho, tudo que ele faz tem que estar voltado para a palavra de Deus, tem que ser baseado na palavra de Deus, a vida do crente. Exatamente. É isso aí. Porque a uma mente moldada por Cristo, ele pode pecar. Não, o Cristo está livre de pecar, mas ele age com inteligência racional, porque a mente está moldada. Isso aí. E essas diariamente na vida dele. Eu acho que desde a minha primeira aula eu sempre falei, quando eu conheci o documento da Confissão de Fé, e você vai pegando e estudando ele, é claro que ele, digamos, não é infalível como a Escritura, mas por se basear na Escritura, ser dificilmente, acho que tanto que é um documento que nunca teve modificação, você não acha um erro no documento, porque ele é todo baseado na Escritura. E você vê como isso vão ligando, tanto capítulo após capítulo, sessão após sessão,
que é impossível você, assim como a lei de Deus, dificilmente você quebra ali um dos mandamentos. Normalmente, quando você está quebrando um, você já está quebrando o outro, já quebrou o outro. Assim também aqui, se você não está com a vida preparada durante 6 dias, o louvor já não vai ser um louvor bíblico, racional, consciente, a sua vida já não vai ser uma vida de culto racional, você já não vai ter o coração preparado para receber a pregação da palavra. É como que nem aquele joguinho de você faz de dominó, coloca tudo em fileira, tu derruba um, vai indo tudo, vai no automático. Pode falar. Isso. Então, assim, a pessoa passa por uma semana horrível, tem vários problemas, dificuldade de trabalho, não sei o quê, e ela quer ir para ser amaciada. É isso aí. Então, assim, para ela, tudo só funciona por ter aquele louvor. Foi o... Vai deixar ele animado, vai trazer aí o pastor fala de brincadeira. Leve, né? Um negócio leve, é isso aí. Aí tem uma frase de efeito para ele levar para a semana, e eu acho que era o Paul Washer que falou, a gente vai vendo tanta coisa, tanta pregação, a gente vai pegando umas coisas, fica na cabeça, a gente nem lembra mais de quem é. Mas, se eu não me engano, é o Paul Washer que falava que igrejas mundanas vão criando crentes mundanos e que cada vez mais vão precisar de ações mundanas para prender eles na igreja. Ou seja, quanto mais a igreja vai se desviando do evangelho, mais ela vai precisando botar coisa do mundo para que aquelas pessoas não saiam dali, se sintam confortáveis ali. Idolatria, o que a gente tratou hoje. É humanismo, a idolatria, você colocando o homem no centro, onde o culto passa a não ser mais um culto centrado em Deus, centrado no evangelho, centrado em Cristo, e no homem, para que o homem saia dali reconfortado com o que ele vai ouvir. Então a gente tem exemplos bíblicos do Salmo 100, 2 Crônicas 21, os levitas louvando antes da batalha, né? E aí a gente tem questões que a gente deve se atentar, né? Que a gente deve cantar de forma consciente, refletindo no conteúdo, evitar cantar no automático. Às vezes tem músicas que a gente já sabe a letra, e que nem o João falou, às vezes, que nem os nossos filhos, a gente está cantando ali, mas não está nem prestando atenção no que está sendo cantado. Preparar o coração antes do culto para louvar com sinceridade. E aí a gente entra, eu acho que no ponto que pode ou poderia ser, acredito que não vai ser aqui em meio aos irmãos que a gente tem, mas que é bom a gente explicar, que a confissão diz cantar salmos. E a grande pergunta, então cantar salmos significa que a gente só pode cantar salmos? E aí a gente tem as 3 tradições, que eu já trouxe, né, que eu vou me aprofundar, que diz da exclusividade, da primazia e da inódia bíblica. Então são os 3 pontos que a gente vai tratar. Na próxima, eu vou deixar para a próxima aula, já são 12h20, vou deixar para a próxima aula onde a gente vai tentar trazer esse assunto aí. Acredito que a gente não vai ter muito problema em tratar, mas só para deixar explicado para os irmãos. E para fechar, que eu acabei botando fora de ordem, mas para fechar, o Westminster aqui, né, nessa sessão que ele fala dos cantar os salmos, ele não traz a questão de menção a instrumentos musicais. Então, quer dizer que instrumentos musicais são proibidos? Não necessariamente. Instrumentos musicais, ele não é o canto. O elemento aqui do culto é o canto, não o instrumento. Então, os instrumentos são circunstanciais, eles ajudam, mas eles não são centrais ali naquele momento. Até quando eu cheguei aqui na igreja, a gente já tinha a questão dos instrumentos, mas o pastor sempre conta a história de que antes era só no gogó, né? Era só na voz mesmo. E é bonito. Teve uma vez que, se eu não me engano, alguém também, logo que a gente se mudou aqui para o Irajá, no grupo da igreja, alguém mencionou que a gente recebeu um visitante, e o visitante falou, caramba, eu achei muito, muito lindo o momento de louvor da igreja, que a gente ouvia crianças e homens cantando fortemente. Isso é a gente ouvir a igreja cantando. Não que as mulheres não sejam importantes, o que ele está querendo dizer é que muitas vezes a gente vê na igreja, a gente só ouve o grupo de louvor, ou a gente só ouve mulheres, a gente não ouve a igreja envolvida naquele momento de louvor. E que a pessoa ali se emocionou por isso, por ver a igreja com o coração sincero, todos, homens, mulheres, crianças, cantando e prestando atenção naquilo que estava sendo cantado em louvor a Deus. Então, essa é a questão só dos instrumentos. Se alguém tiver alguma questão, pode trazer depois. E semana que vem a gente vai falar a questão da exclusividade ou não dos salmos na hora do cântico. Alexandre, você ora para finalizar? Por favor.